Graça e paz. Sejam todos bem-vindos às verdades para a África e para o mundo. Aqui é Gildo Rafael. Ontem, o período da tarde, abrindo a televisão, aliás, a televisão já estava aberta. Na minha casa, vi um falso profeta na TV. Uma das TVs está sediada lá em Maputo, aqui em Moçambique. O falso profeta, ele abre boca dizendo: eu vou orar por vocês. E existe alguém aqui, depois da minha oração, vai sentir-se necessidade de poder, vontade de ir urinar. E quando ele for, a sua urina vai ser uma urina quente. E todas as pessoas pularam, choraram, gritaram, concordando com aquilo, em multidão de gente. Veja o que esses falsos profetas estão fazendo. Veja o que esses falsos profetas estão dizendo, estão manipulando pessoas. Isso é doutrina de demônios. Essa é a doutrina de Satanás. Por trás de todos os falsos profetas existem espíritos enganadores, como diz a palavra do Senhor. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé e seguirão espíritos, doutrinas de demônios. São demônios que estão a inspirar essa gente. Vamos meditar em 2 Pedro, capítulo do número 2, 1, 3. Traremos algumas verdades. No versículo 1, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos profetas, falsos mestres. No passado, olha só, no passado surgiram. Esse não é um assunto novo, mas também diz que também surgirão, é o futuro, mostrando que é algo que está a acontecer. É algo que está a acontecer. No tempo do apóstolo Pedro já haviam surgido, mas dizia que ainda iriam surgir. Surgirão entre vocês falsos mestres. Falsos mestres. Isso é escatológico, queridos. Isso é apocalíptico, queridos. O Senhor Jesus falou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Esse é um aspecto escatológico. Estamos no final dos tempos. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e seguirão espíritos e doutrinas de demônios. E veja só, ainda continua o versículo. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Heresias destruidoras. Estes, quem? Falsos mestres. Quem? Falsos profetas. Quem? Os falsos apóstolos. Quem? Esses falsos pastores. Esses farão o quê? Introduzirão secretamente. O que é isso? Quando o apóstolo Pedro fala secretamente, quer dizer que esses caras, esses falsos profetas, eles não têm muita pressa. Esses falsos profetas, até a própria palavra do Senhor, o próprio Jesus diz que cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, enquanto por dentro são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 15. Essa é a carta, eles são secretos, eles têm a aparência de crente. Eles não têm muita pressa, eles fazem obras de caridade. Eu tenho visto na televisão, eles doam coisas, eles fazem coisas boas para as pessoas, mas eles estão a introduzir no meio do povo, estão a introduzir heresias secretamente. Mostra que eles são espertos. A Bíblia diz que o Satanás, ele vem vestido, ele vem, se transforma até um anjo de luz. O que está fazendo esses caras, esses falsos profetas? Secretamente, eles
estão introduzindo heresias de maneira secreta, de maneira que você até pode não descobrir, até você pode. Existem aqueles que aparentemente estamos a falar de cacofonia, estamos a falar de testemunho de Jeová, essas seitas religiosas, estamos a falar de muçulmanos, essas todos são, facilmente você pode descobrir. Existem aqueles que facilmente descobrem, mas aqueles tem esses que usam a Bíblia. Tem esses que usam o nome de Deus. Esses dificilmente você pode descobrir. Mas porque eles introduzem secretamente introduzem o quê? Heresias. Falsos ensinos. Você não vai descobrir isso por causa dos sinais de maravilha. A Bíblia diz que os sinais, até Satanás faz sinais de maravilhas. Lá no livro de Deuteronômio 13, 1 até 4, mostra que os falsos profetas até podiam fazer coisas, podiam predizer, podiam adivinhar coisas, até acertar algumas vezes. Mas o que eles ensinam, o ensino, a doutrina que eles trazem, totalmente antibíblica. Não é ensinada com os apóstolos, não foi ensinada com os profetas, não foi ensinada com Jesus, não foi ensinada com os cristãos da primeira época. Eles estão inventando coisas. Essa é a característica deles. Eles vêm como ovelhas, mas são lobos. Mas a ideia grande deles é introduzir o quê? Introduzem heresias. Heresias o que são? São ensinos falsos. Heresias que provém da palavra hereses, que significa o errar o alvo, o objetivo. Eles distorcem o objetivo do texto, distorcem o objetivo das escrituras. Essa é a mania que eles têm feito. Eles introduzem ensinos falsos. É só ver o que eles têm ensinado lá. É só ver o que eles têm. Até os falsos milagres que eles têm feito, tudo é heresia. É só ver. Pulseira ungida. Agora introduziram a vassoura ungida, a água ungida, a água de Israel. Ok? Eles introduziram colar ungido. Ok? Eles introduziram esse monte de coisas. Eu já vi um falso profeta a dizer para as pessoas: vão comer capim. E as pessoas irem comer capim, dizer que esse capim está doce como mel. Está na televisão. Veja lá o que está acontecendo, queridos irmãos. Abre os olhos. E esse de urina, mas um deles. Eles estão a introduzir heresias, falsos ensinos. Há nos Estados Unidos que até chegou a dizer que nós somos pequenos deuses. Então, para além dos falsos milagres que eles estão, para além das falsas doutrinas que eles dão, dentro desses falsos ensinos, eles inventaram a confissão positiva. Queridos, cuidado com a confissão positiva. Confissão positiva o que é? Essa é uma doutrina que surgiu nos Estados Unidos da América. A teologia dos Estados Unidos da América, muitas vezes, elas foi importada da Europa. A Europa contamina os Estados Unidos contaminou o Brasil contamina a África. E quando chega em África, essa heresia vem e está juntada com a mulher. Por isso tem muitos cultos cheios de mulheres, usam coisas, e misticismo. Isso não é mais culto. O culto gira em torno de coisas. O culto gira em torno de milagres. O culto gira em torno de amuletos. O culto gira em torno de coisas passageiras. Não gira em torno da fé e da palavra de Deus. Não. Isso não é culto. Isto não é palavra. Isso é simplesmente curandeirismo. Esses caras são curandeiros. Eu prefiro que esses curandeiros que facilmente se mostram, estão na cabana, do que esses que usam Bíblia, usam gravata, usam batina e dizem que são pastores. Eles são falsos profetas. É o que estão a fazer, é o que eles têm feito normalmente. Então, o que nós usamos, nós africanos, nós recebemos o falso ensino dos brasileiros, dos americanos, dos europeus, e nós sofisticamos, colocamos amuleto, colocamos bisganga, e até mais. Tem muitos desses que vão atrás dos curandeiros para conseguir adivinhar. Para conseguir adivinhar. Confissão positiva o que é? É a doutrina que ensina que você declara. Você decreta. Veja só, já ouvi muitos crentes que eu decreto. A única pessoa que pode decretar, queridos, é Criador, é o Deus. Porque quando ele decreta, quando ele declara, ninguém mais tem que fazer. Ninguém mais vai mudar. Nós só pedimos e dizemos: seja feita a tua vontade. Outra coisa é o evangelismo antropocêntrico. Esses caras ensinam tudo para homem. Eles oferecem tudo para homem. Veja só. Heresias destruidoras.
esses ensinos até acabam destruindo. Eu já vi um falso profeta no meio do culto deles dizendo: quem está fazendo você sofrer, Deus me revelou, quem faz você sofrer é a sua sogra. Qual é a confusão? Esses são curandeiros autênticos. Esses são curandeiros. Sai deles, oh meu povo, sai deles, povo de Deus. Essas são heresias destruidoras. Há pessoas que venderam tudo para poder doar esses caras, para doar esses senhores, em nome de dízimos. Levam dízimo como carro-chefe. Se não paga dízimos, vai para o inferno. Quem disse? Quem disse? Agora quem salva é o dízimo, afinal de contas. Não é mais Cristo. Eles tiram Cristo do poder e colocam dízimo, colocam dinheiro. O que eles querem, fazem tudo por tudo. Inventam, até tirar seu último centavo do bolso. Porque o que eles querem é, na verdade, destruir a você. Enquanto você mais dá, eles que ficam mais ricos, queridos. O que eles fazem, no fim, é para eles mesmos. Esse é um evangelho antropocêntrico, humanista, materialista. Não quer o céu, não quer a glória de Deus. Não quer a glória de Deus. Essas são heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Tudo o que eles ensinam, tiram Cristo do poder, tiram a Bíblia do centro, tiram Cristo, tiram Deus do centro. Toda a glória então passa para eles. Toda a glória passa para o dízimo. Eu já vi um falso profeta, Edir Macedo. Ele disse assim uma vez, disse que se você não der o dízimo, se você der o dízimo, Deus está obrigado a te ajudar. Quem disse? Ele é soberano. Soberano faz o que quer, onde quer, como quer, onde quer, com quem quer. Ninguém manda nele. Então ele diz que quando você for dar dízimo, você comprou um passaporte. Quem disse isso? Totalmente antibíblico. Nós temos a obrigação. Cristo é que nos resgata. Mas esses caras ensinam que tem mais outras coisas. Tem mais outros que salvam. Tem mais outros pressupostos da salvação. E não Cristo. É o que estão a fazer. Os seus ensinos tiram Cristo, tiram a soberania de Deus, tiram a soberania de Cristo e da sua salvação. E colocam dízimo, e colocam homem no centro. É só ver até suas canções, tudo, até o seu louvor está tudo distorcido, está tudo diluído. É tudo homem, eu tenho vitória, eu tenho vitória, você quer, é isso que estou ensinando, mas a Bíblia diz que a destruição está quase para chegar, vão ser destruídos, vocês vão pagar por isso, a Bíblia diz que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, por causa deles serão difamados o nome da verdade. Opa, muitos estão, veja só, eles estão cheios de gente lá, porque a Bíblia diz que muitos vão seguir o engano deles, muitos vão seguir o ensino deles, mas o fim é a destruição. A Bíblia diz que o caminho largo, muitas pessoas gostam, mas no fim do caminho largo, queridos, é a destruição. Você procura uma igreja bíblica e adora a Deus, onde o seu pastor fala a Bíblia. Procura a Bíblia, queridos. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, o resto sereis acrescentados. Então o nome do Senhor já será difamado. Muitas pessoas não querem mais saber de igreja hoje por causa deles. Muitas pessoas, qualquer pastor que vem, que fala, dizem que quer nosso dízimo, é por causa desses caras que extorquem, que burlam, que vão no Facebook e veem tudo no Facebook e veem hoje, adivinha, pensa que dizem que Deus me revelou. Deus te revelou aonde? Deus te revelou aonde? E a Bíblia, escuta só, além do mais, veja só, diz assim: em cobiça tais homens, tais mestres, os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Veja só, em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias inventadas por eles. Olha só, o apóstolo Pedro está a falar exatamente do dia de hoje. Eles inventam histórias para explorar um povo. Estão sendo explorados, isso é exploração. Mais do que os políticos têm feito ao longo de toda a história, mais do que os portugueses nos exploraram. Esses caras estão nos explorar porque nos exploram em nome de Deus. Nos explora com a Bíblia na mão. Isso é exploração, está explorando o povo. Pessoas vendem tudo para dar a esses caras. Eles distorcem a mensagem bíblica a favor deles. Eles procuram tudo que está a favor deles. Isso não é Bíblia, isso não é evangelho, isso é misticismo. Misticismo é junção espiritual com o material, dá uma grande bomba, que é esse curandeirismo. É esse curandeirismo que nós estamos a seguir. Por favor, meu povo, saiam desses homens, saiam deles, meu povo, por
favor, esses estão extorquindo o povo, estão extorquindo, eles não vão cessar antes que levem tudo que você tem. Por isso, queridos, a condenação desses homens é certa. Continue fazendo. Se vocês fizerem isso, a condenação vossa está certa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.